quando que vai passar a crise no mercado imobiliário. Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida de um dos meus seguidores que me perguntou quando que vai passar a crise no mercado imobiliário. E aí, recentemente, eu li uma matéria bem legal na revista Exame, essa aqui, onde é dado um diagnóstico bem interessante de como que está o mercado imobiliário atualmente. Foi feita uma grande pesquisa nacional junto com a FIP, da FIP-ZAP, e eles fizeram aí um levantamento bem interessante dos preços dos imóveis atualmente. E aí eles fazem uma comparação com o ano passado e o título dessa revista é A Crise Perto do Fim, porque esse é o melhor momento dos últimos 10 anos para negociar descontos na hora de comprar um imóvel. Essa aqui é a revista. Eu sugiro fortemente que você adquira essa revista. Ela é do dia 10 do mês passado, do mês 5 de 2017. Então, sugiro fortemente que você dê uma olhada nessa revista. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações relevantes que eu encontrei dentro dessa matéria, e eu vou fazer isso através do meu áudio. Então eu vou sair da tela agora e eu vou mostrar algumas imagens da reportagem, e com isso eu quero responder quando que a crise dentro do mercado imobiliário vai passar. E é isso, vem comigo então. A matéria começa com uma tese do psicólogo Daniel Kahneman, que foi ganhador do Prêmio Nobel da Economia em 2002, que diz o seguinte: é relativamente fácil negociar preços com quem ganhou dinheiro, mas é quase impossível arrancar algum desconto de quem está no prejuízo. E essa frase, ou esse conceito do Daniel, ela representa muito bem o que está acontecendo no mercado imobiliário atualmente. E isso também demonstra um comportamento humano muito interessante, que é a aversão à perda, sendo que essa aversão à perda, ela chega a ser irracional. Ela chega irracional porque existem vários proprietários que eles têm em mente um preço de imóvel para fazer a venda para esse imóvel, seja 600 mil, seja 1 milhão, seja 5 milhões. E eles só vão fazer a venda por um valor abaixo desse preço que eles têm em mente em caso de extrema necessidade. Mesmo que eles estejam pagando imposto, mesmo que eles estejam pagando condomínio e outros custos extras por meses e meses e meses, enquanto a venda não é feita. Mesmo que os preços ainda estejam sendo corroídos pela inflação, porque o que acontece é que no mercado nós ainda temos inflação e os preços dos imóveis continuam paralisados já faz mais de um ano, e aí entra uma outra frase, um outro conceito que o Daniel Kahneman diz, que é o seguinte: é mais comum o mercado imobiliário ficar paralisado na crise do que cair repentinamente. E a pesquisa do FIP-ZAP, que é apresentada nessa matéria, ela demonstra muito bem que no último ano houve um aumento de apenas 0,8% ao mês nos preços dos imóveis nas grandes capitais. E o que acontece é que nesse último ano a inflação foi de mais de 5%. Então, na verdade, o mercado imobiliário ele caiu 5% simplesmente porque os preços não acompanharam a inflação. E o mercado ele está paralisado simplesmente porque os negócios não estão acontecendo, ou estão acontecendo em uma quantidade muito, mas muito menor se comparado a outros períodos. E como a crise não parece estar próxima do fim, alguns proprietários que precisam fazer a venda, eles estão começando a dar esses que antes eles não estavam dispostos a dar.
sendo que as incorporadoras já estão fazendo isso há um bom tempo com os imóveis encalhados. Então, agora é a hora e é a vez de investidores que compraram imóveis há 3, 4, 5 anos atrás começar a fazer isso. É hora de donos de terrenos e proprietários que precisam de dinheiro fazer o mesmo e começar a dar maiores descontos se realmente quiserem vender o seu imóvel com um pouco mais de velocidade. Uma análise interessante da FIP que foi feito e foi demonstrado nessa matéria é que atualmente é o melhor momento dos últimos 10 anos para se conseguir descontos. Um outro dado interessante que foi apresentado nessa matéria é que os lançamentos voltaram a crescer em 2016, na verdade no final de 2016, e com preços bem mais atrativos. Na verdade, esses preços dos lançamentos que começaram a crescer no final de 2016 estão com preços na faixa dos valores dos imóveis lá em 2014, o que representa uma redução no valor do imóvel de 20%, porque se nós formos pegar a inflação lá do início de 2014 até atualmente, o que acontece é que nós já tivemos uma inflação de 20% e os imóveis hoje em dia então estão sendo lançados com aqueles valores lá de trás. Então isso representa uma queda de 20% nos valores dos imóveis, mas esses 20% eles não estão aparentes, eles estão escondidos porque o valor do imóvel continua o mesmo, mas a inflação cresceu e o normal seria os imóveis acompanhar esse crescimento da inflação. Segundo o Ernesto, que é fundador da incorporadora Exetec, para construir agora é preciso estudar muito bem os projetos e ajustar os preços de acordo com a demanda. Bom, te apresentei aqui vários dados, várias informações relevantes para você entender o mercado imobiliário atualmente e provavelmente vocês devem estar se perguntando o que isso quer dizer. Ou o mercado imobiliário vai continuar caindo, ou o mercado imobiliário vai continuar paralisado, ou o mercado imobiliário vai começar a crescer. E agora? É hora de comprar um imóvel ou é hora de vender o imóvel? Eu fico no meu aluguel ou eu decido pegar um financiamento e comprar um imóvel? O que eu faço, Rafael? Para responder essas perguntas, normalmente os especialistas eles observam 5 fatores, sendo que esses fatores são oferta, demanda, juros, emprego e renda. Vamos dar uma olhada num dos fatores para poder entender melhor o mercado e descobrir se ele vai subir, se ele vai cair, se ele vai se manter por um tempo ainda e o que vai acontecer com o mercado. E esse fator que eu vou observar aqui e agora é o fator de juros, ou melhor, a expectativa da queda de juros. Então, boa parte das transações dentro do mercado imobiliário, elas acontecem através do uso de financiamento. Então, o mercado ele se torna aquecido quando fica mais fácil o acesso ao financiamento. Então, nem depende tanto do valor do imóvel, mas sim de qual taxa que nós temos atualmente para taxa de juros dos financiamentos. Sendo que uma informação bem interessante que foi trazida aqui nessa matéria é que a redução da taxa de juros de 1% pode equivaler a um aumento de 500 mil famílias com acesso a crédito para poder fazer a compra do seu primeiro imóvel. Então, 1% a menos de taxa de juros no financiamento aumenta incrivelmente a demanda de imóveis. Então, boa parte do aquecimento ou do esfriamento do mercado imobiliário tem a ver com a taxa de juros que os bancos cobram e com a facilidade de acesso ao crédito.
Os juros aqui no Brasil, eles já foram de 9% ao ano, lá naquela época do boom imobiliário, sendo que em 2016 chegou a 11% e hoje em dia nós já estamos com uma taxa de juros na média de 10%. Isso quer dizer que a melhora do ambiente econômico, mais a queda na inadimplência, mais o corte na taxa Selic, representa que os bancos vão emprestar mais dinheiro e com juros melhores. E é claro, sem falar que a melhora do ambiente político também vai trazer uma segurança muito mais forte para que os bancos possam reduzir a taxa de juros e a previsão é que lá no final de 2018 esses juros já esteja entre 8,5% a 9,5%. Então, vamos resumir aqui. A verdade é que é bem mais difícil para as famílias comprarem um imóvel atualmente, porque a renda caiu e encareceu muito os imóveis. Existe muito mais desemprego e também existe o medo do desemprego. Então muitas pessoas deixam de comprar um imóvel, deixam de embarcar em um financiamento porque elas têm medo de ficar desempregada e não conseguir arcar com esse negócio e com essa aquisição. Então, para ser honesto, as expectativas são de melhoras. Os juros devem cair e a economia deve voltar a crescer, mas a questão é, parece que o pior já passou. Os preços não vão voltar a cair, ou eles não vão cair realmente. Mas, ao mesmo tempo, é difícil prever quando que nós vamos ter uma recuperação de fato. E isso foi dito pelo Marcelo Mota, que é analista do JP Morgan, que é um grande banco. Então, para finalizar, vamos tirar algumas conclusões dessa matéria e algumas conclusões em relação a o que vai acontecer com o mercado imobiliário e como que você pode se posicionar em relação a isso tudo. Primeiro, se você é um comprador que tem capital para fazer a compra do imóvel, é possível que você faça essa aquisição da sua casa dos sonhos através de um excelente desconto. E aí, uma dica que eles dão aqui na matéria é para você comparar muito bem os preços dos imóveis e não ficar preocupado e realmente pedir descontos e negociar o máximo que você puder. Segundo, se você for um investidor, esse também é um excelente momento de você comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. Então, esse cenário de mercado em crise, onde nós estamos vendo um final de túnel, nós estamos vendo um possível crescimento desse mercado só lá em 2018, na metade, no fim de 2018, isso quer dizer que cada vez mais vão ter pessoas aceitando vender o seu imóvel por menos do que ele vale, e isso é uma grande oportunidade para o investidor que quiser encontrar uma boa oportunidade e também para aquela pessoa que quer comprar para morar, que nem eu falei anteriormente. E volto a dizer a dica que você deve comparar muito bem, você deve fazer uma boa pesquisa de mercado para descobrir realmente qual que é o preço médio que estão pedindo e não ter medo de pedir excelentes descontos de 20%, 30%, 40% no valor para fazer a compra desse imóvel. Já para o vendedor, isso não é uma boa notícia no momento atual, porque se esse vendedor realmente tiver necessidade de vender esse imóvel com velocidade, ele vai sim precisar dar descontos, porque o nosso mercado, as pessoas já sabem, eles podem barganhar e isso não é uma boa notícia para o vendedor. Mas isso faz parte do processo, isso faz parte do mercado e eu sei que é muito difícil para o vendedor aceitar vender esse imóvel por menos do que o valor que ele gostaria de receber. Mas
muitas vezes vale mais a pena você aceitar dar descontos no imóvel do que ficar com o imóvel pagando condomínio, pagando impostos e pagando outros custos, o que acaba encarecendo muito mais manter esse imóvel com você. Por fim, a minha dica final é que você precisa conhecer muito bem o seu mercado e fazer uma compra, se você for fazer uma compra, de forma consciente. Se você quiser usar o financiamento para fazer a compra de um imóvel, talvez esse não seja realmente o melhor momento, porque os nossos juros e os juros do financiamento ainda estão altos. Então, se você esperar mais um tempo, e nesse esperar, a minha sugestão é que você espere e guarde capital, consiga fazer economias para quando você realmente quiser comprar um imóvel, seja para investimento, seja para moradia, você possa dar o máximo de entrada possível e se você esperar mais um ano, provavelmente a taxa de juros baixe, porque essa é a expectativa, e quando a taxa de juros baixar, aí sim vai ficar mais acessível o crédito e mais barato pegar esse financiamento. Pessoal, essa aqui foi um vídeo que foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de vídeo, onde eu pego uma matéria e onde eu faço aí uma análise e um diagnóstico do mercado imobiliário. Se você gostou desse tipo de vídeo e quiser ver mais vídeos desse tipo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo que você gostou, curte o vídeo, compartilha com pelo menos uma pessoa que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. E se você quiser se aprofundar um pouco mais dentro do mercado imobiliário, ou se você quiser descobrir como encontrar aquele vendedor que tem um bom motivo para poder fazer a venda do imóvel por um valor bem abaixo do valor de mercado, eu fiz uma aula bem interessante explicando 5 formas de encontrar imóveis abaixo do valor de mercado. E como eu já disse nesse vídeo, como a matéria dessa revista já disse, atualmente é o melhor momento dos últimos 10 anos para conseguir excelentes descontos. E você pode assistir essa aula e descobrir essas 5 formas clicando no link que vai estar na descrição desse vídeo para poder se inscrever e poder assistir a essa aula. Mas então é isso, obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui até o final desse vídeo. Curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!